Amém, queridos. Graça e paz. Amém. Podeis tomar seu assento. Quero agradecer aqui a presença do Edson, da Patrícia. Obrigado por atender o nosso convite. Amém. Amamos vocês. Sintam-se em casa. Amém. Queridos, abram sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Vamos ler apenas alguns versículos. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero dizer a você, queridos, que desde a segunda quinzena do mês de setembro, Deus vem falando coisas ao meu coração. E isso só veio confirmar no decorrer de toda a semana, onde nós fomos ministrados aqui pelo pastor Zé Roberto, pelo pastor Luizinho, pelo pastor Paulo Lima, pela pastora Simone domingo passado. E eu sei que Deus ele tem nos alinhado para um tempo novo. Você crê nisso? Sabe, o amor de Deus ele é tão grande pela sua criação, porque Deus certamente não fará nada sem antes nos revelar aquilo que Ele tem para nós, como igreja de Cristo. E amados, Deus tem falado para nós, e tem falado ao meu coração, que nós estamos nos alinhando para viver um tempo glorioso em Deus. E nós temos orado todos os dias, amados, para que o milagre, a graça, o favor de Deus, ele seja na nossa vida todos os dias. Porque foi para isso que Deus constituiu a igreja. E a igreja, ela é dotada de poder e de autoridade. Mas às vezes nós deixamos de viver o melhor de Deus, porque negligenciamos as orientações de Deus. E eu sei que hoje o que Deus tem que falar ao nosso coração é para a nossa restauração. Amém? Você crê nisso? E Deus tem colocado algo no meu coração, que nós estamos chegando a um tempo esse de restauração, para viver um tempo novo em Deus. E Deus ele quer que nós desfrutemos de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, como nós temos feito todo início de cada mês. E esse tempo de celebração, irmãos, não deve ser diferente do que um tempo de gratidão. Porque Deus ele estabeleceu, e Jesus disse isso, que Ele não nos deu uma sugestão. Ele disse que aqueles que é nascido dEle deve participar da ceia. E você estar aqui é a melhor escolha que você tenha feito nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia em Joel capítulo 2. Quem abriu, quem achou, diga amém. Diz assim o verso 12. Vamos ler 12, 13, 18 e 19. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para a casa do Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não enviar a desgraça. 18. Então o Senhor mostrou o zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite. Você pode repetir comigo? Trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais, diga nunca mais, farei de vocês motivos de zombaria para as nações. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Eu sei que nós oramos, mas vamos orar mais uma vez. Pai, ministra ao coração da tua igreja, Senhor, que não haja resistência, mas que esta palavra seja libertadora e restauradora para a vida dos meus irmãos. Senhor, que o Senhor venha falar conosco de forma sobrenatural. É o que eu te peço,
e te agradeço, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, amém. Amém. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos no profeta Joel, um dos menores dos profetas, dentre os 12 que são classificados como os profetas menores, ele é o segundo e é conhecido como o apóstolo da antiga aliança, porque nenhum dos profetas revelou de forma tão clara e direta o presente, o passado e o futuro. O profeta Joel, ele foi levantado como um profeta da última geração, onde a mensagem não é dirigida aos reis, mas sim aos sacerdotes e ao povo. E o profeta, no capítulo de número 1, ele vem trazendo o juízo de Deus diante de uma nação que fez as suas escolhas de se desviar da caminhada, do propósito, da direção. E quando o profeta ele é levantado e falando de um tempo em que a nação seria consumida, toda a sua riqueza, toda a sua capacidade produtiva, ela seria consumida pelo gafanhoto, pelo migrador, e tudo isso na verdade não era baseado na questão do campo, mas era na questão geracional. Então, se o povo não voltasse o seu coração para Deus de forma sincera, toda a capacidade produtiva e toda a riqueza, ela seria consumida por outros reinos, que iriam estabelecer sobre eles. Então todos aqueles que não destruíssem na totalidade, sobraria algo mais para que o outro viesse e consumisse e devorasse. Então assim o profeta estava dizendo em relação às gerações que viriam, se não houvesse um arrependimento sincero, uma transformação de vida sincera, Deus não poderia fazer nada, e Deus está nos chamando para um tempo de restauração. Diga restauração. Então, antes de vir o juízo de Deus, sempre virá a oportunidade de nós nos reconciliarmos com o Senhor, nós nos reconciliarmos com a nossa trajetória de vida. Nós ouvimos aqui o testemunho do nosso irmão Wander. Deus deu a ele o fôlego de vida, deu a ele a oportunidade. Agora, quantos são aqueles que não têm a oportunidade de se reconciliar com o Pai? E parte debaixo de condenação, deixa de desfrutar o melhor por força das suas escolhas de rebeldia, né? Como nós ouvimos aqui o nosso irmão falando sobre a sua relação de gerenciar o seu dízimo, e muitos fazem isso, né? Agora sim, quando nós não entendemos isso, nós somos roubados naquilo que Deus tem para nós. E quando Deus levanta o profeta Joel, ele vem falando justamente isso no capítulo 1, mas no capítulo de número 2, ele vem dizendo que para que nós possamos restaurar a nossa relação sincera diante de Deus, nós somos convidados a voltar os nossos olhos para Deus, voltar a nossa face para Deus, para aquilo que é bom. Então nós devemos estar em constante chamamento do Senhor, para que nós possamos estar num constante avaliação da nossa relação com Deus. Então como é que nós tocamos o coração de Deus? Quando nós voltamos para Deus, porque a Bíblia diz: eu não quero que você simplesmente se apresente diante de mim. Nós estamos falando justamente sobre isso, porque às vezes nós mostramos com o nosso exterior ações que aparentemente mostram o nosso arrependimento, o nosso ar de humilhação, né? Fazemos jejum e parecemos que estamos morrendo de fome, já viu? Fala, que cara é essa? Estou de jejum. Mas a Bíblia diz que quando você faz isso, você deve lavar o seu rosto, para que ninguém perceba o que você está fazendo, porque o teu sacrifício, ele não é no exterior, ele é no interior. Não adianta você colocar vestes de sacos como um sinal de humilhação diante de Deus. Deus quer que você rasgue o seu coração. E a coisa mais difícil que tem, irmãos, é você rasgar o seu coração diante de Deus.
ser verdadeiro diante de Deus, reconhecer as suas mazelas, o seu desvio de comportamento, a sua conduta, porque você pode enganar os homens, mas você não engana a Deus. E antes do juízo de Deus vir sobre a sua vida, Deus sempre te dá uma oportunidade. Volte para Deus. Coloque os seus olhares em Deus. Coloque a sua vida no altar de Deus. Sabe, amados, a gente acha que se nós tomarmos algumas decisões em que nós temos a capacidade de administrar a nossa vida, nós tiramos a nossa vida da mão de Deus, e sabe que nós vamos alcançar derrotas, não vitórias. A gente vai alcançar derrotas, mas nós tocamos o coração de Deus, nos humilhando diante de Deus, entendendo que o favor do Senhor nos alcançará, e aí nós vamos ver a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Então, quando o profeta é levantado para a nação, ele está dizendo que o passado para Deus não interessa mais. O que interessa para Deus são as decisões que você vai tomar no presente. É isso que importa. Deus não vai nos julgar quando nós nos apresentamos diante dele com o nosso coração aquebrantado, sabe, realmente quebrado. E aí nós nos colocamos diante de Deus, e as promessas de Deus começam a ser reveladas para nós. É o que Deus vai mostrando. E a palavra de Deus, ela é segurança para o povo. E Deus usa através do profeta. E o profeta, embora ele seja o profeta da antiga aliança, ele é o profeta que mais nos leva para a nova aliança em Cristo Jesus, em a formação da igreja, o papel da igreja, o benefício da igreja, traída pelo povo. Então ele traz uma mensagem que compreende a igreja fundamentada na pessoa de Jesus, e ele diz: se converte, muda o rumo, muda a sua maneira. Amados, isso nós temos clamado todos os dias, para que você entenda isso, que você faça a escolha correta em Deus, para que você possa desfrutar o melhor disso, porque Deus, Ele está nos direcionando para isso. Converte o seu coração, rasgue o seu coração, não é só suas vestes. Não adianta você ir, e agora eu fiquei sabendo que existe moda gospel, lojas especializadas para a moda evangélica. E como é que a gente monta isso? Vamos montar São Paulo Fashion Gospel. Sabe, vestir uma veste de santidade, mas o nosso coração está longe de ser santo. Sabe, ter aparência de crente. Eu sempre repito aqui, embora só os mais antigos vai saber, porque os mais novos riem sem saber do que está rindo. Porque a pior coisa que tem é você fazer uma publicidade de algo que parece, mas não é, né? E um dos apelos publicitários da época que marcou a minha é o Denorex. Parece shampoo, mas não é. Condicionador, mas não é. É Denorex. Mas não, parece crente, mas não é. Parece irmão, mas não é. Tem cara de crente, mas não é. Fala até o crentez, mas não é. Então é isso que o profeta está mostrando. Você precisa rasgar o teu coração. Você precisa entender, amado, minha irmã, que Deus tem coisas muito maiores para nos dar. E ele fala no verso 18 e 19, que quando isso acontecer, não li os outros, se você quiser depois, o livro de Joel, são 3 capítulos apenas, capítulo 1, 2 e 3, e quando ele fala no versículo 18 e 19, que quando isso acontece, Deus faz uma promessa. Qual é a promessa? Trigo, vinho novo
e azeite. Trigo, vinho novo e azeite. É essa a promessa que Deus tem para a igreja de Cristo. Pastor, o que isso quer dizer? Se você se converter ao Senhor, rasgar o teu coração e as tuas vestes, Deus lhe dará a oportunidade de desfrutar de toda a provisão do Senhor. Prover todas as necessidades, que é a mesma coisa que Jesus está falando no capítulo 6 de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Então, quando Deus fala na antiga aliança que Ele é provedor do trigo, Ele está dizendo assim: não vai te faltar nada, eu vou prover tudo. Trigo representa a provisão. No deserto não faltou pão, no deserto não faltou sandálias, no deserto não faltou roupa, no deserto não faltou água. Deus vai suprir todas as suas necessidades, todas as minhas necessidades, quando nós entendemos isso. Ah, Senhor, está calor, Deus manda a nuvem e traz o refrigério. Ah, Senhor, está frio, Deus manda a coluna de fogo e aquece o povo. Amado, Deus não deixa faltar nada. Então, quando Deus está dizendo: eu te proverei o trigo, então Deus está dizendo: eu vou prover todas as suas necessidades, seja alimento, seja necessidade básica, você será suprido em Deus por tudo. Quero água, toca na rocha, tem água. Quero pão, vem do céu. Quero carne, vem do céu. Senhor, como é que pode? Quando eu saí do Egito, eu calçava 33, estou calçando 43, e o sapato acompanhou o crescimento do pé. Já viu isso? A Bíblia diz que as calças não encolheram, que as sandálias não diminuíram, eles sempre foram supridos, foram necessitados, foram supridos em tudo. A roupa não envelheceu, não rasgou. Deus provê todas as coisas. Por isso que o salmista disse: já fui moço e agora estou passando dos 50, não, 70 é melhor, né? 50 ainda está novo. Mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência precisar mendigar o pão. É o que o salmista diz no Salmo 37, verso 25. Sabe, amado, quando nós entendemos isso, mudamos o curso da nossa vida, sabemos que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Quem promete isso? É o Senhor. E Ele falou isso no último profeta da antiga aliança: volte para Deus, volte, ande em fidelidade diante de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção que lhe venha a maior abastança. Deus está dizendo assim: vem em mim, como diz os mais jovens, você vai ser provido em tudo. Não é bom, irmão, a gente estar no lugar em que nós temos a segurança que vamos ser supridos e que não vai faltar nada? É isso que Ele está dizendo, que essas coisas são necessárias. Não precisa ficar preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Deus vai suprir, sempre vai suprir. Às vezes de forma sobrenatural, às vezes de outra maneira, nós não sabemos. Mas o que sabemos é que servimos um Deus que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. As necessidades, irmãos, não aquilo que não é necessário, porque tem muita gente que estão sofrendo por aquilo que não é necessário. O que é necessário, Deus vai suprir. Aleluia.
Qual é a segunda coisa que Deus promete? Vinho novo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o vinho novo, ela tipifica ou simboliza a alegria. Então, quando Deus está dizendo, aqueles que se converter, certamente rasgar as vestes, serão supridos e serão alegres. Sabe, quando você olha para esse texto, a impressão que eu tenho é que no nosso interior, no nosso coração, vai haver uma constante celebração. Sabe, como se dentro de mim estivesse sempre tendo uma festa. Sabe, aquele que se alegra com todas as coisas, aquele que sabe que pode enfrentar a tristeza, a dor, o sofrimento, mas dentro dele tem uma certeza: eu me alegrarei no Senhor de todo o meu coração, porque eu sei que essa marca registrada no povo de Deus, ninguém pode apagar. Fica estampada naqueles que são nascidos de novo, que se alegram no Senhor em todo o tempo. Sabe como foi citado aqui o Salmo 121? Isso é um coração de quem sabe que está nas mãos de Deus. E o bom, irmãos, é você sempre ter um cântico nos seus lábios, uma alegria imensurável no seu coração. Sabe por quê? Não porque você é realizado em todas as coisas, mas porque você sabe que o Senhor morreu por você, que o Senhor te libertou completamente de um império que te oprimiu, que te escravizou, sabe, que colocou pressões sobre a tua vida, te transformou numa pessoa amarga, sem prazer, sabe, e você foi transportado para um reino fundamentado em amor. Sabe, se alegrar constantemente, amados, porque o desejo do coração do inferno é que você continue pensando da mesma maneira quando você era cativo. Sabe, mas quando você olha para aquilo que Deus fez, aquilo que a palavra de Deus estabelece na tua vida, como foi citado aqui em alguns cultos passados, a relação de Paulo e Silas, você ser açoitado por pregar a palavra, por você levar as boas novas, manifestar o poder de Deus por causa da religiosidade. Pessoas que estão no nosso meio estão muito mais preocupados ou se tornaram religiosas ao ponto de matar aquele que está levando a libertação. E a verdade é açoitado, é levado cativo, colocado nas regiões mais baixas, corrente nos seus pés, e fizeram uma escolha. Qual foi a escolha? Lamentar, murmurar, reclamar? Não. Vamos cantar, vamos adorar, vamos louvar. É uma pena que a Bíblia não diz que cântico eles cantaram. Não sabemos se eles eram bons em cantar, se a cadeia ruiu porque era ruim de cântico. Não, porque era um coração de adorador. Era um coração de adorador. Sabe, se alegrar com todas as coisas. Não é porque você está passando por situações que trazem dor, vai tirar a sua alegria. Guarda o teu coração, porque a alegria é a parte mais importante da vida do cristão. Quando a gente cita a palavra alegria do Senhor, agora alguém pode me responder, como é que você é fortalecido na alegria do Senhor? Você pode me dizer? A alegria do Senhor
é a minha força. Então o que eu entendo? Deus se alegra quando eu ando reto diante dos caminhos dele. Então automaticamente eu alegro o coração do Senhor. E ele repete, manifestando: estou feliz com você. E você se anima. Não é assim? Quando você recebe o elogio do pai. Cadê a Isabelle? Se automaticamente os pais, eu digo mais a mãe, né? O pai é mais duro. Mas quando a mãe é: filha, estou tão orgulhosa de você, ela fica assim. Porque saber que você está alegrando o coração do pai, você se anima. Você se fortalece. Pô, estou no caminho certo. Então é isso que a Bíblia diz. Então quando você entende isso, e quando você tem essa certeza, sabe, quando você pode olhar e dizer claramente, como Paulo disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então quer dizer, nada está acima daquilo que ele realmente entendeu na sua conversão. Então ele se alegra em todo o tempo. Então ele se foi colocado na prisão, foi preso aos pés, e à noite eles oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. Aí quem vê do outro lado fala: meu, esses caras são xarope. Como é que pode um crente ser açoitado, ser colocado no cárcere de forma injusta, e ainda encontra dentro do seu coração motivo para se alegrar? Sabe, amado, assim que move o coração de Deus. Eu lembro que no começo da minha caminhada, eu já contei aqui o testemunho de um pastor que estava passando por muita dificuldade, e ele levantava aos domingos de manhã para dar aula na escola bíblica. Ele não tinha nada para comer, a geladeira dele é vazia, e ele dependia financeiramente da igreja. E ele reuniu o povo sobre a mesa, e aí ele fez a seguinte oração, falou: Senhor, eu vou para a tua casa, eu vou ministrar a tua palavra, vou eu e a minha família, e eu quero te dar graças, Pai, pelo que nada que eu tenho para comer e pelo nada que eu tenho para beber. Mas uma coisa eu te peço: não me deixa ter fome, nem a mim e nem os meus filhos. Supra a nossa fome, supra nossas necessidades. Não passou 5 minutos, a campainha dele tocou, e um irmão que não tinha por hábito ir na escola bíblica, mas tinha por hábito todas as manhãs levantar, ir à padaria, tomar o seu café, ler o seu jornal, e ele, de forma surpreendente, foi tocado no coração, e Deus disse para ele assim: leva leite para o meu servo, leva pão para o meu servo, leva queijo para o meu servo, leva café para o meu servo. E aí ele começou a comprar, e chegou de forma tão meio preocupado assim, como o pastor ia reagir. Foi lá: pastor, me perdoa, eu não tenho o hábito de fazer isso, mas algo dentro de mim falou de uma forma tão assim, eu estou constrangido, mas por favor, pastor, não diga que não vai receber. Ele falou: o que foi, irmão? Eu falei: não, pastor, eu fui tomar meu café como todas as semanas eu faço, leio o meu jornal na banca, mas hoje eu levantei um pouco mais cedo, e quando eu ia pagar o meu café, Deus falou para mim comprar essas coisas e entregar para você. Você entende, amor? Você entende, irmão? Que o amor de Deus, Ele vai fazer com que você seja suprido em todas as necessidades, mas não tenham nos seus lábios a murmuração. Tenha um coração grato a Deus, louvando a Deus em todo o tempo. Aleluia. É isso que Deus quer encontrar em nós. Neemias, como foi ministrado aqui domingo passado, a palavra de Deus fala lá em Neemias 8:10, que enquanto ele estava motivando o povo, animando o povo, e o povo tinha que ir para preparar a reconstrução, ele diz que: ide e comei, bebei do melhor que tiveres, e vos envio algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeceis, pois a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que nos fortalece. Então ele está dizendo que o povo, nem todos tinha
o alimento necessário para se alimentar e ter um dia de trabalho, mas se reunindo e partilhando, todos puderam desfrutar do suprimento, e com uma diferença: louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Você tem um coração grato a Deus por tudo? Você se alegra com tudo? Sério, irmão? Às vezes você não se pega murmurando e reclamando. Às vezes você não reclama porque você não tem uma condição melhor. Você poderia estar vivendo numa condição melhor. Por quê? Você diz: Senhor, é só eu. Não, querido. Todos nós passamos por momentos em que Deus quer provar o nosso coração. E a terceira coisa que Deus promete: óleo. O que significa o óleo? Eu vos envio óleo, azeite, unção, símbolo da presença do Espírito Santo. Aleluia. Se você se converter ao Senhor de todo o seu coração e rasgar as suas vestes, Deus lhe promete a unção, o óleo, é a capacidade, a capacitação do Espírito Santo repousando sobre a sua vida, te separando, te capacitando, te habilitando para ir muito mais além. Porque é isso que a palavra de Deus diz. E o profeta Isaías, coloca lá para mim, Isaías 61, verso 1 e 2. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, e proclamar liberdade aos cativos, e o pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que estão. Então ele recebe de Deus habilidades espirituais que não era natural, com propósitos estabelecidos, e uma delas é animar os que estão tristes. Então, a obrigação de um crente nascido de novo, irmão, é trazer alegria ao outro. Não é colocar uma pá de cal. Que está triste, irmã? Ai, você não sabe o que aconteceu, menina. Lembra aquela irmãzinha que frequentava a minha casa? Me traiu. Ai, eu sabia. É assim que você faz? Ah, eu desconfiava desde o princípio, mas não falei para você, né, que você talvez pudesse não entender. É assim que a gente tem que proceder? Não. Alegra o teu coração, renova a sua mente, porque mesmo que tenha te acontecido alguma coisa, certamente Deus tem capacidade de restaurar, de mudar a sua sorte, mudar a tua história. A unção, querido, ela vem para despedaçar o coração e transformar a nossa vida, transformar por completo. Sabe, quando eu venho à igreja, eu não venho para fazer o que eu gosto, mas eu venho para servir o ministério que Deus me chamou. Sabe, se você não entender isso, você só vai passar. Sabe, pessoas que foram separadas, consagradas, receberam a unção, mas elas vão servir só para embarcar, impulsionar a embarcação, mas não vai ser transformada pelo poder da unção. Porque é isso que o profeta está dizendo. Sabe, Deus, Ele vem com o óleo da unção, Ele nos prepara, nos capacita e nos habilita. O que Deus precisa? Alguém que esteja pronto, e de preferência, vazio da religiosidade,
para ser preenchido com o poder da unção, com a capacidade do Espírito Santo para transformar as nossas vidas. Sabe, amados, o que Deus está nos ensinando, e por meio do profeta Joel, e lá no capítulo 3 ele diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele está remetendo lá para Atos 2. Então Joel está dizendo algo que foi manifesto pela igreja de Cristo, através da disposição de começar, de fazer de novo, sabe, e recomeçar as nossas vidas. O passado, amado, passou, e o futuro nos espera. Mas o que vai fazer quando você recebe e escolhe recomeçar? E uma das maiores lutas da nossa vida é essa: reconhecer que precisamos de um recomeço. Se o próprio Deus teve que recomeçar com a humanidade lá em Noé, quando Deus exterminou toda a humanidade e recomeçou, quem sou eu e você para não querer recomeçar? E para nós entendermos isso, irmãos, nós precisamos entender isso. Recomeçar. Talvez pode ser difícil, mas eu quero ser profeta para esta igreja. Se você escolher recomeçar a sua vida hoje, através daquilo que Deus tem, você vai viver o melhor tempo da sua vida. Ah, pastor, não, a Bíblia nos assegura isso, porque todas as vezes que você converte, que você muda o rumo, o que Deus tem para a tua vida é trigo, vinho novo e azeite. Vinho, trigo novo e azeite. Se coloque de pé. Quer começar de novo? Quer recomeçar? Quer vencer o medo? Quer vencer as incertezas? Quer vencer as frustrações? Quer vencer as decepções? Faça a sua escolha hoje. Rasgue o seu coração e você terá a provisão: trigo, vinho novo e azeite. Ah, pastor, tem que aceitar Jesus de novo? Não, você tem que começar de novo. Se você parou, se você mudou, hoje nós vamos sentar à mesa do Senhor. A mesa do Senhor representa uma mudança de fase. Aquilo que nos condenava, Jesus cravou na ceia. Ele disse: não é mais pelas suas obras, mas é pela misericórdia, é pela uma nova aliança, algo novo, recomeçar, fazer novo. E se você, por algum momento, irmão, seja sincero, essa palavra tocou tanto ao meu coração a semana toda. Eu sou o primeiro a começar de novo, porque Deus quer começar coisas novas, quer fazer novo. E para fazer o cumprimento do capítulo 3, precisa alinhar no capítulo 2 e deixar o capítulo 1 para trás. E antes de você ter a oportunidade de sentar à mesa, eu quero orar por você. Você que entendeu o que Deus está falando. Deus não quer julgar, Deus quer libertar, Deus quer transformar, começar de novo. Aleluia. Nós teremos sempre a oportunidade de recomeçar. Sai do seu lugar, eu quero orar por você.